Irmãos, nós estamos celebrando ontem e hoje o que Deus tem feito aqui através dessa igreja na área de missões. Parabéns! Deus tem te usado para grandes coisas aqui, de ver crescimento. Mas muitos de vocês são salvos hoje por causa de uma decisão de um homem de Deus, o pai da Rebeca, 62 anos atrás, quando ele veio para o Brasil. E começando com a obra lá em Belo Horizonte, depois Goiânia, depois a família mudando para Santarém. Realmente expandiu e hoje, por causa da decisão de um homem, milhares e milhares e milhares de pessoas são salvas. E aleluia! E Deus quer te usar também. Sua vida vai influenciar muita gente. Nós sabemos que Deus tem grandes planos para você. E todos nós tem esse chamado de grande comissão. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Todos nós temos esse ide. Mas, irmãos, no grego, essa palavra ide não é o verbo principal neste versículo, é fazer discípulos. A coisa mais importante é fazendo discípulos, mas esse ide tem o sentido, enquanto está andando, enquanto está indo, faça discípulos. Então, onde Deus te chamar, para o seu ministério, onde Deus vai te usar, é para você fazer discípulos. Todos nós, nesse sentido, somos missionários, mas alguns de nós temos chamado de ser missionários para o exterior, país do exterior. Outros, talvez Deus está te chamando de ser usado num bairro, com sua vizinhança, em outro país. Mas Deus realmente tem um plano. Mas Deus faz essa pergunta para nós, em Isaías capítulo 6, versículo 8. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Você não está alegre que alguém respondeu a esse chamado? Envia-me a mim. O pastor Melvin, que chegou aqui no Brasil, dando sua vida em favor de nós, em favor deste país, fazendo a vontade de Deus. E agora nós somos os resultados. Mas, então, hoje, eu tenho essa pergunta para você. Quem há de ir? Quem há de ir? Irmãos, eu preciso ser honesto. Quando eu era jovem e tinha um missionário chegando para a nossa igreja, fazendo essa coisa, ide, né? E, né? Quem há de ir? Tudo. Eu não senti vontade nenhuma de ir para um outro país, outro lugar. Eu era jovem, eu sentia essa pressão de realmente eu preciso, a coisa mais nobre de ser missionário, eu preciso ir lá, e se não fazer essa coisa de ide, se eu sinto que eu quero ficar, eu sou pecador, realmente eu sou um classe baixa, esse tipo de coisa, né? Mas, irmãos, precisamos entender que cada um de nós tem um chamado em nossas vidas. E muitas vezes nós colocamos, quando Deus está nos pedindo de ir para algum lugar, muitas vezes nós temos medos que vêm, medo de ser mandado para um lugar remoto, um lugar onde vai ter perseguição. Se você vai para a África ou para outros lugares muçulmanos, onde tem pessoas até crucificando crianças, coisas assim horríveis. Pai, o Senhor vai me mandar com minha família para um país assim? Esse tipo de medo, falta de fé pelas finanças, medo de perseguição, medo do futuro, egoísmo, estamos só olhando para meu conforto. Eu não quero ir para um lugar onde vai ter desconforto. Comodismo, apatia, falta de visão, um desafio. Nós questionamos, Deus, onde o Senhor vai me enviar? Com aquela preocupação, que realmente eu não tenho chamada para a África, para outro lugar, para a Ásia, para o Japão, qualquer outro país. Mas, irmãos, eu creio que a resposta de Deus está procurando para nós. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui no sentido que eu estou disponível, eu estou disposto para ser usado onde Deus quiser, quando Deus quiser e na maneira que Deus quiser. Talvez Ele vai me usar para evangelizar as pessoas. Eu, como engenheiro, quando cheguei aqui no Brasil, eu estava usando meus talentos como engenheiro elétrico, informatizando a missão, essas coisas. Mas precisamos ser prontos para usar como parte de uma equipe, ou talvez como intercessor. Deus tem muitos chamados para nós. Essa área de missões tem muitos papéis.
Todos nós. Não é para todo mundo ir para o mundo. Se não tem, todo mundo está indo para o mundo, quem vai sustentar esses missionários? Quem vai orar e tudo? Nós temos um papel, mas a coisa importante para nós como missionários, eu vejo cada um de vocês como missionários, com chamados diferentes. Talvez para ficar aqui em Fortaleza, para outra cidade, outro estado, para outra nação, o que seja. A coisa importante é que precisamos conhecer o chamado de Deus para nossas vidas. Que não tem lugar melhor, mais seguro no centro da perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas falam para Rebeca e eu: puxa, vocês sacrificaram tanto para chegar dos Estados Unidos para aqui no Brasil. 35 anos atrás foi muito mais rústico aqui. E eles falaram: vocês sacrificaram tanto. Eu falei: gente, realmente não foi sacrifício, que não tem lugar melhor. Está no centro da perfeita vontade de Deus. Você sabe, naquele lugar tem segurança, tem provisão, porque está na visão de Deus, tem a provisão. Você tem a mão de Deus estendendo o seu favor, porque você está sendo obediente. Mas o chamado que eu tenho não é o chamado que você tem. Eu preciso ser fiel ao chamado que Deus tem para a minha vida. Cada pessoa precisa conhecer esse chamado para a sua vida. Senão, você vai ficar frustrado. Você lembra o exemplo em Êxodo, quando Deus estava chateado com o povo de Israel lá no deserto, eles pecaram, foi tantas reclamações, crítica e tudo, e Deus falou para eles: olha, gente, vou fazer o seguinte, eu vou mandar meu anjo na frente de vocês, você vai entrar na terra prometida, você vai derrotar os inimigos e tudo, vai ter sucesso, mas minha presença não vai contigo. Porque se minha presença vai contigo, talvez eu vou te matar. Vou matar todo mundo. Irmãos, nós podemos experimentar sucesso em que nós estamos fazendo, sem ser na presença, no centro da perfeita vontade de Deus. Deus é misericordioso, mas muitas vezes nós não estamos experimentando a presença, aquela outra dimensão, o melhor de Deus, porque nós não estamos seguindo o chamado que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes nós pensamos, porque estou sendo abençoado, realmente eu devo estar no centro da vontade de Deus. Mas isso não deve ser, pode ser, não é verdade. Nós precisamos saber qual é o chamado para nossas vidas. Quando nós estamos lá, quando nós sabemos, nós estamos naquele lugar. A Bíblia fala, Deus falou no final: não, tá bom, Moisés clamou para Deus: não, Senhor, não nos leva daqui, se sua presença não vá conosco. E Deus falou: tá bom, eu te conheço, porque eu me agrado em ti, eu vou contigo. Impressionante esse relacionamento de Moisés com Deus. E Deus falou: eu vou, minha presença vai contigo e eu vou te dar aí descanso. Irmãos, quando nós estamos experimentando a presença de Deus, quando nós estamos no centro da perfeita vontade de Deus, nós temos descanso. Quando vem as batalhas, nós podemos descansar na fidelidade e misericórdia de Deus. Ele é tão bom, tão misericordioso para nós. Mas nós precisamos saber qual é aquele chamado que Deus tem para a minha vida e ser fiel de fazer aquele chamado. Irmãos, quando nós recebemos Jesus, nós temos a garantia de salvação, de vida eterna, de ir para o céu, entregando nossas vidas para Ele, um grande galardão. Mas a Bíblia fala também, nós vamos receber galardões baseados nas nossas obras. Mas eu creio que esses galardões vão ser baseados na maneira que nós cumprimos o chamado que Deus tem para nossas vidas. Rebeca e eu estamos chamados de ser líderes da Missão Paz. Então nosso galardão vai ser baseado na maneira nós lideramos a missão. Se nós demos o nosso melhor, fazendo todo o nosso esforço para liderar a missão. Você, a pessoa como líder no louvor, o galardão vai ser baseado no como aquela pessoa liderou o louvor. Se você é chamado de ser empresário, Deus vai cobrar de você. Seu galardão vai ser como você usou sua empresa para a glória de Deus, para avançar o reino de Deus, esse tipo de coisa. Então eu não basear meu sucesso no chamado dos outros. Eu não sou chamado de ser pastor de uma igreja local.
O pastor Sandro tem outra responsabilidade. O galardão dele vai ser baseado no como ele pastoreia essa igreja, né? Mas eu não vou ser baseado que realmente estou lá nas ruas ganhando milhares de pessoas como evangelista, quando ele me chamou de ser líder da missão. Eu sei minhas responsabilidades e Deus tem para cada um de nós um chamado. Isso é importante que nós gastamos tempo na presença de Deus, de conhecer esse chamado e fazer aquele compromisso de seguir, de cumprir aquele chamado em nossas vidas. Eu vejo umas características comuns para nós em nosso chamado. Isso estão achados em Apocalipse 12, versículo 11, onde fala sobre os vencedores. A Bíblia fala, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, eu vejo 3 qualidades de nós, em nosso dia a dia, em cumprir aquele chamado em nossas vidas. Primeiramente, nós precisamos de uma paixão forte. Eles falaram, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quando nós estamos falando do sangue, Jesus dando o seu sangue em nosso favor, nós estamos falando sobre paixão, dando sua vida, essa paixão por Cristo e paixão pelas almas. Em João 15, versículo 13, a Bíblia fala, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Dando nossa vida, nosso próprio sangue para outra pessoa, não tem amor maior. Então as pessoas que venceram têm esse amor por Cristo, por Deus e pelas almas, pronto para sacrificar aqui em nossas vidas. A segunda coisa também a Bíblia fala sobre o sangue, que em Levítico 17:14, a vida de toda carne é no seu sangue. Realmente, se perder nosso sangue, nós vamos morrer. A vida, o sangue está ligado com vida. E também quando nós falamos sobre alguém dando o seu sangue por uma causa, nós estamos falando sobre compromisso. Então essa coisa, as pessoas, nós vamos vencer qualquer circunstância quando nós temos essa paixão forte, pronto para dar nosso sangue, por causa do sangue do Cordeiro, esse sacrifício que Jesus fez por nós, nos dando paixão por Ele e pelas almas. A segunda qualidade, as pessoas que venceram, é uma palavra forte. A Bíblia fala que eles venceram por causa da palavra do testemunho que deram. Essas pessoas conhecem sua identidade, eles conhecem seu destino. Essas pessoas que conhecem a palavra de Deus, usam essa palavra de Deus, que fala que nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá, que fala, tenho as chaves do céu, eu tenho a autoridade, eu sou embaixador, eu sou mais que vencedor, não há nada impossível para mim. Estou sentado nos lugares celestiais com todas as coisas debaixo dos meus pés. Aleluia. Nada vai me separar do amor de Cristo. Nenhuma circunstância vai me separar do amor de Cristo. Deus vai suprir todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Sou abençoado na cidade, sou abençoado no campo, sou como missionário em qualquer lugar, sou abençoado. Sou a cabeça, não a cauda, sempre em cima e nunca de baixo. Sou próspero em tudo que coloco as minhas mãos. Eu conheço a minha identidade. Dentro do meu chamado, eu vou declarar essas coisas. Eu sou um bom líder. Deus vai me usar para liderar, para fazer grandes coisas em nome de Jesus. Eu vou confiar, eu vou ter essa palavra forte, mas chega essas palavras bem estando na presença do Senhor, estudando a palavra, tomando posse da nossa identidade e nosso destino. A terceira qualidade eu vejo aqui é uma atitude certa. Em face da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida. Essas pessoas entregaram suas vidas para Jesus. Entregaram nossos sonhos, nossos planos e tudo nós entregamos para Jesus. Essas pessoas entregaram até nossa vida física nas mãos de Jesus. Irmãos, essa coisa é uma das coisas mais difíceis para nós. Que ninguém gosta de pensar de ser morto, ser mártir. Mas a Bíblia fala em Atos 1:8, mas receberam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E essa palavra, serei minhas testemunhas, essa palavra testemunhas vem da palavra grega martus, de onde vem a palavra mártire. Então, ele está, no sentido, nos chamando de ser os mártires para Jesus, pronto para dar nossas vidas. Nós estamos chamados de ser mártires, gente. Mas, ser honesto, eu não gosto de dor. Senhor, por favor, eu não quero ser torturado. A Bíblia fala, nós vamos ser perseguidos. É uma promessa para nós. Nesta vida cristã, nós vamos ser perseguidos. Oh, Senhor, por que isso, né? Pode deixar isso fora. Gente, Deus vai nos dar a força para qualquer circunstância. Eu não gosto dessa coisa de dor, eu sou fraco. Uma vez a Rebeca está tentando me dar uma injeção, eu estava correndo na casa, ela está atrás de mim com a agulha. Gente, eu não gosto. Quando eu só falar sobre dentista, começa a suar e tudo, né? Aquela broca, ai, né? Então, Senhor, por favor, não deixe me ser torturado aqui, eu não sei, vai ser difícil. Mas, irmãos, Deus nos dá a graça naquele momento. Tem uma história aqui do um mártir, Thomas Alker, que foi no século XVI, na Inglaterra. Ele estava sendo perseguido pela fé, ele foi marcado para ser executado. Ele tinha um amigo que tinha uma pergunta. Tomás, seu amigo, disse com uma voz bem baixa para que o guarda não ouvisse: eu preciso lhe pedir um favor. Eu preciso saber se o que os outros dizem sobre a graça de Deus é verdade. Amanhã, quando eles te amarrarem naquele pau e tocarem fogo, se a dor for tolerável e a sua mente está em paz, levante as suas mãos bem alto como sinal para mim da graça de Deus. Faça bem antes de você morrer. Tomás, eu preciso saber. Tomás respondeu: farei. A próxima manhã, amarraram o Tomás no pau e tocaram fogo nele. O fogo queimou por muito tempo, mas Tomás ficou quieto. Sua pele estava queimada que nem carvão e os seus dedos desapareceram. Todos olhando imaginaram que ele já estava morto. De repente, milagrosamente, Tomás levantou as suas mãos, ainda queimando, bem alta para cima da sua cabeça, e com muito júbilo bateu 3 vezes. Aleluia! As pessoas assistindo começaram a gritar louvores a Deus e aplaudir o Senhor. O amigo de Tomás tinha a sua resposta. Irmãos, Deus dá a graça. Naquele momento, seja torturas, seja qualquer perseguição. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Irmão, você não vai enfrentar nenhuma situação, nenhuma tortura, nenhuma circunstância, uma prova que você vai negar Jesus. Deus não vai permitir, não vai chegar naquele ponto. Ele vai te dar graça, Ele vai agir em seu favor. Nós podemos confiar em nosso Pai, mas isso não significa que nós somos isentos. Muitas vezes vocês estão orando para nós, nos honrando, e nós sentimos tão honrados por vocês. Mas, irmãos, nós passamos as mesmas coisas que vocês passam. Rebeca, nós não entendemos. Em 1994, quando o pastor Lucas morreu naquele acidente de ultraleve, deixando com 44 anos, no pique da vida, com tantas coisas boas acontecendo, deixando seus filhos, 2 filhos bem jovens, que precisavam de um pai. Por que Deus? Nós não entendemos, mas nós sabemos que Deus usa todas as coisas que cooperam para nosso bem, quando nós confiamos no Senhor.
Nós não entendemos porque nossa primeira netinha morreu no parto. Naquele dia, Ruth foi para fazer o parto cesariano, tudo certo, entrando na sala de parto, de cirurgia. Mas Ana Rebeca nunca respirou. Nasceu, parece perfeito, rosa, tudo. Parece que estava dormindo, mas nunca respirou. Eu entrei em briga com Deus naquele dia. Falei, Senhor, eu sou missionário aqui, eu tenho dado. Eu podia ser lá nos Estados Unidos, onde tem uma saúde muito melhor, sistema de saúde muito melhor. Mas eu estou aqui, e o Senhor levou minha netinha. Aquele dia, nós fomos, eu e o pai do Nate, nós fomos lá para comprar caixão, para preparar as coisas. Nós levamos aquele bebê para o cemitério, colocamos no túmulo da pastor Melvin, a pastora Catarina, sentimos colocando os bebês nos braços de Catarina, né? Mas um dia difícil. Naquela noite eu precisava ir para Monte Alegre, uma viagem de 7 horas pelo barco, para resolver alguns problemas lá naquela base. A próxima noite eu voltei, nós tínhamos planejado na volta que o Ruth saindo do hospital e Rebeca, nós vamos levar a família do Nate e Ruth, nós vamos lá para Alto do Chão, passar alguns dias lá só para quietar nossas almas. E na volta naquela noite, voltando para Santarém, foi uma noite sem lua, mas as estrelas tão lindas estavam lá na frente do barco. Eu entreguei para Deus, falei, Deus, realmente, o Senhor é Deus. Eu comecei a cantar, tão grande és tu, Senhor. Senti lá naquela noite tão linda. Mas, quando eu cheguei em Santarém, a minha surpresa, Ruth ainda estava no hospital. Eu fui lá, e ela estava tão inchada, parece que você tocar no pele dele, que ela vai espocar. Uma coisa horrível, tinha uma infecção, estava realmente chegando perto, e não estava controlando. E Rebeca tinha uma hérnia estrangulada naqueles dias lá no hospital também. Eu fiquei irado com Deus. Deus, que isso? Você já levou minha netinha, agora vai levar minha filha, vai levar minha esposa? Que isso? Eu tinha uma briga com Deus. Irmãos, as coisas, porque nós estamos seguindo a Deus, não significa que tudo é uma cama de rosas. Nós temos nossas lutas. E eu passei tempo, mas perante Deus, Deus me mostrou que nenhum pai deixa sua filha passar 9 meses de gravidez, ter um bebê tão lindo e tão perfeito e leva para o céu. Isso não é o pai fazendo isso. Irmãos, nós estamos em guerra. E nós perdemos a batalha naquele dia. O diabo estava atacando minha netinha, minha filha, minha esposa. E naquele dia eu aprendi algumas coisas, através daquela experiência, que eu preciso guerrear, ser alerta dos esquemas do inimigo, como batalhar. Mas Deus, tão fiel, 4 meses depois, nossa filha ficou grávida com gêmeas. Aleluia. Aleluia. Esse é nosso Deus, gente. Esse é nosso Deus. E foi uma batalha. A gravidez da Ruth com esses gêmeos foi uma batalha após o outro, coisas, complicações e tudo. Mas nós tínhamos a vitória. Hoje nós temos esses gêmeos de 8 anos de idade. Ruth tem mais um outro filho também. Glória a Deus. Deus é bom. Mas, irmãos, nessas coisas, eu quero falar. Nossas vidas, porque nós fazemos esses sacrifícios, porque nós estamos nessa posição, não significa que nós não experimentamos as mesmas batalhas que vocês experimentem. Nós sentimos favorecidos. Rebeca e eu sentimos o predileto de Deus. Temos experimentado as mãos de Deus, fazendo sacrifícios, sendo na perfeita vontade, no centro da perfeita vontade de Deus. Nós podemos confiar. Nós chegamos aqui no Brasil só com promessa de R$300 por mês, mas Deus sempre foi fiel nessas coisas. Eu lembro uma vez, Rebeca tinha uma emergência de saúde, tinha um ovário estrangulado, os médicos aqui pensavam que foi câncer, ele mandou ela para os Estados Unidos, ela chegou lá e tinha uma cirurgião, né? Cirurgião, uma médica
que assumiu ela como paciente. Ele não estava recebendo mais pacientes, mas ela recebeu Rebeca. E quando ele fez a cirurgia, ela falou, se não tinha feito naquele dia, o próximo dia ela tinha morrido. Então, isso Deus operando. Aquela cirurgia custou R$50 mil naquela época, que tinha muito mais valor. E Deus, em 2 meses, levantou. Nós nem pedimos, temos outras pessoas levantando fundos para nós. Deus providenciou tudo. Irmãos, nós mandamos nossos 4 filhos para a faculdade americana e com bacharel e mestrado, todos os nossos 4 filhos preparando para o campo missionário, mas sem dívida nenhum. Eles ganharam bolsas, eles ganharam, tinha trabalho durante a faculdade. Nós vivemos sem dívidas. Nós vemos a mão de Deus providenciando tudo que precisamos. Deus é fiel, irmãos. Quando nós estamos cumprindo aquele chamado que Deus para nossas vidas, você pode garantir, eu vou garantir, Deus vai mostrar a sua mão estendida em seu favor. Você vai experimentar o melhor de Deus. Não bom, mas o melhor de Deus. Mas essa coisa que eu quero deixar com vocês hoje, Deus tem um chamado para a sua vida. Deus quer te usar. Seu chamado não vai ser o mesmo chamado que eu tenho, mas você precisa conhecer qual é esse chamado, ser fiel naquele chamado, e você vai experimentar o melhor de Deus. Então eu quero deixar com vocês hoje essa mesma pergunta: quem há de ir? Quem há de ir? E sua resposta deve ser: eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível, eu estou disposto para ser usado onde o Senhor quiser, quando o Senhor quiser e na maneira que o Senhor quiser. Aleluia. Você pode descansar, que Ele vai te acompanhar. Ele deseja de te conhecer intimamente. Ele quer que você experimente os planos que Ele tem para a sua vida. Planos de paz, de sucesso, de ser realizado, de ter uma vida com propósito. Então eu quero chamar a Rebeca aqui. Nós queremos fazer mais uma história aqui sobre a influência de um casal missionários. Eles sentiram eles passaram por tribulação no campo missionário, mas a influência no pouco tempo que eles tinham, você vai ouvir que Deus fez através deles. Deus vai te usar sua vida, você vai influenciar até gerações com sua vida. Talvez você nunca vai saber como Deus usou sua vida, mas Ele vai te usar. E nós estamos contando com vocês, com esta igreja, com parte da nossa família, nossos filhos. Nós oramos por vocês, nós temos tanto orgulho de vocês. A Bíblia fala em Hebreus, deixa eu achar esse versículo aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 3 a 16, falando sobre as pessoas de fé. Essas pessoas confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Interessante. Deus tem vergonha quando você fala, Ele é meu Deus, Ele tem vergonha de você ou não? A Bíblia fala que Ele não tem vergonha de ser chamado Deus daquelas pessoas que têm essa atitude que eu sou peregrino aqui. Eu estou só visitando Fortaleza. Minha casa está lá no céu. Meu alvo, meus planos é para operar. Eu estou aqui em favor dos céus, para o reino dos céus. Eu estou só peregrino aqui. Quando nós temos essa atitude que eu não estou estabelecendo meus raízes aqui, que meus raízes estão lá no céu, eu estou só peregrino visitando. Deus tem orgulho, Ele não tem vergonha. Olha, meu filho Paulo, eu tenho orgulho, eu não tenho vergonha dele, não. Eu sou pai orgulhoso, meu filho. Eu estou esperando para ele voltar para casa comigo, mas nestes últimos dias ele está visitando aqui na terra, fazendo minha vontade. Eu tenho tanto orgulho dele. E você? Deus tem orgulho de você?
Ele tem vergonha de ser chamado seu Deus ou é muito orgulhoso de ser chamado o Deus de você? Deus tem os planos. Procure para saber qual a vontade, chamada de Deus para a sua vida. E ter aquele compromisso, aquela paixão, aquela palavra forte, aquela atitude, estou aqui, um compromisso, cumprir o seu chamado, Senhor. E você vai receber. Deus vai estar esperando para falar, para nós ouvir aquelas palavras. Servo bom e fiel. Entra no descanso do seu Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Quero ler aqui uma história verdadeira. Em 1921, um casal de missionários chamados Davi e Sylvia Flood foram da Suécia para o Congo, no coração da África. Eles se encontraram com outro jovem casal, os Ericksons, e os quatro se sentiram dirigidos pelo Senhor para levar o Evangelho para uma área remota. Foi um grande passo de fé. Na vila de Nodora, eles foram refutados pelo chefe, que não os deixou entrar na vila por medo de afastar os deuses locais. Então os dois casais moraram mais ou menos 800 metros subindo a serra e construíram suas próprias casas de barro. Eles oravam por uma abertura espiritual, mas não houve nenhuma. O único contato que tinham com os moradores era um garoto que vendia para eles galinhas e ovos 2 vezes por semana. Sylvia Flood decidiu que se esse era o único africano com quem podia conversar, ela então ensinaria-o sobre Jesus. E foi o que ela fez. Mas não havia outro encorajamento. Enquanto isso, a malária atingiu um membro após o outro deste grupo. Com o tempo, os Ericksons decidiram que já tinham sofrido o suficiente e resolveram voltar para a base central da missão. Davi e Sylvia Flood continuaram perto de Nodora, sozinhos. Além de tudo, a Sofia ficou grávida no meio desse lugar tão primitivo. Quando o tempo chegou para ela dar à luz, o chefe da vila tinha se abrandado bastante para permitir que uma parteira da vila a ajudasse. Uma menina nasceu e lhe chamaram Aina. O parto, no entanto, foi difícil e a Sylvia Flood já estava muito fraca por causa da malária. O trabalho de parto foi pesado demais. A Sylvia durou apenas mais 17 dias e faleceu. Dentro de Davi Flood, alguma coisa aconteceu naquele momento. Ele cavou uma cova simples, enterrou sua mulher de apenas 27 anos e daí pegou sua filhinha e voltou para a sede da missão. Resolveu dar a bebê para os Ericksons e disse: vou voltar para a Suécia. Eu perdi minha esposa e obviamente não posso cuidar dessa bebê. Deus arruinou a minha vida. E com isso, ele se dirigiu ao porto, rejeitando não somente o seu chamado, mas o próprio Deus. Dentro de 8 meses, o casal Ericksons foram atingidos por uma malária misteriosa e morreram. O bebê então foi dado para outro casal de missionários americanos, que mudaram seu nome para Aggie e eventualmente levaram para os Estados Unidos, com 3 aninhos de idade. Como uma jovem mulher, a Aggie encontrou e casou-se com um jovem chamado Dewey Hurst e se envolveram no ministério frutífero. A Aggie ficou, com o tempo, seu marido se tornou presidente da faculdade cristã e a Aggie ficou intrigada em encontrar tanta herança escandinava ali. Um dia, uma revista cristã sueca apareceu na sua caixa de correio. Ela não tinha nenhuma ideia quem tinha enviado e, claro, ela não podia entender nenhuma palavra.
Mas ao folhear as páginas, de repente, uma foto apareceu e a congelou. Lá, num lugar primitivo, havia um túmulo com uma cruz branca. E na cruz, as palavras, Severe Flood. Ag correu para encontrar um membro da faculdade que pudesse traduzir para ela o artigo. O que diz? Ela perguntou. O instrutor resumiu a história. É sobre uns missionários que foram para Nodora há muito tempo atrás. O nascimento de uma bebê, a morte da jovem mãe, o único menino africano que conheceu a Jesus. E como depois os brancos tinham retornado, o menino cresceu e finalmente convenceu o chefe a deixá-lo construir uma escola na vila. O artigo diz que gradualmente ele ensinou todos os alunos sobre Jesus. As crianças ensinaram seus pais sobre Jesus e até o chefe se converteu. Hoje há 600 crentes naquela vila. Tudo por causa do sacrifício de Davi e Severe Flood. Para o aniversário de 25 anos de casados dos Hursts, a faculdade lhes presenteou com umas férias para a Suécia. Lá, a Ag procurou encontrar o seu pai verdadeiro. Agora, um homem velho, o Davi Flood, tinha se casado novamente, tinha mais 4 filhos, mas estragou a sua vida com o álcool. Ele tinha sofrido um derrame recentemente e ainda continuava amargurado. E tinha uma regra para sua família: nunca mencione o nome de Deus, porque Deus levou tudo de mim. Depois de uma reunião emocionante com seus meio-irmãos e irmãs, Ag falou sobre o assunto de ver o seu pai. Os outros hesitaram. Você pode falar com ele, mesmo estando um pouco doente, mas você precisa saber que quando ele ouve o nome de Deus, ele fica furioso. Ag não podia ser detida. Ela entrou naquele apartamento sujo, todo cheio de garrafas de bebidas por todo lado, e se aproximou do velho de 73 anos, deitado numa cama desarrumada. Papai, ela disse tentativamente. Ele começou a chorar. Aina, ele disse, eu nunca quis te dar. Tá tudo bem, papai, ela replicou, abraçando-o gentilmente. Deus cuidou de mim. O homem instantaneamente endureceu e as lágrimas pararam. Deus esqueceu de nós. Nossa vida tem sido assim por causa dele. E ele virou o seu rosto para a parede. A Ag pegou o seu rosto nas suas mãos e continuou, sem medo. Papai, eu tenho uma história para lhe contar e é verdadeira. Você não foi à África em vão. A mamãe não morreu em vão. O menino que você ganhou para Jesus cresceu e ganhou aquela vida toda para Jesus. Aquela uma semente que você plantou continuou crescendo e crescendo. Hoje há 600 africanos servindo ao Senhor, porque o Senhor foi fiel ao seu chamado que Deus tinha na sua vida. Papai, Jesus te ama, Ele nunca te odiou. O velho homem virou-se para olhar nos olhos da sua filha. Seu corpo relaxou e ele começou a falar. E no fim da tarde, ele voltou para o Deus que ele tinha rejeitado por tantas décadas. Aleluia. Durante os próximos dias, pai e filha desfrutaram de momentos especiais juntos. A Ag e seu esposo logo tinham que voltar para os Estados Unidos e dentro de poucas semanas, Davi Flood passou para a eternidade. Alguns anos depois, os Hursts estavam atendendo uma conferência de evangelismo em Londres, quando um relatório foi dado sobre a nação de Zaire, antiga Congo.
o presidente da Igreja Nacional, representando 110 mil crentes batizados, falou eloquentemente da pregação do Evangelho em sua nação. Ag não via o fim dele parar de falar, para ela ir perguntar para ele se ele tinha ouvido falar de Davi e Savia Flood. Sim, senhora, o homem replicou. Foi a Savia Flood quem me ensinou sobre Jesus. Eu era o menino que levava comida para os seus pais antes de você nascer. Na verdade, até hoje, o túmulo de sua mãe e sua memória são honrados por todos nós. Ele abraçou com um longo e molhado abraço. Daí ele contou: você deve ir à África para ver, porque a sua mãe é a pessoa mais famosa na nossa história. Com o tempo, foi exatamente isso que a Aggie Hurst e seu marido fizeram. Eles foram bem-vindos com uma estrondosa multidão de pessoas. Ela até conheceu o homem que foi contratado por seu pai muitos anos atrás para levá-la de volta da montanha numa rede. O momento mais dramático foi quando o pastor levou a Aggie para ver aquela cruz branca no túmulo da sua mãe. Ela se ajoelhou no chão e adorou a Deus. Depois daquela noite, na igreja, o pastor leu João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E em seguida, o Salmo 126, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, a palavra de Deus nunca volta vazia. Nós fomos os escolhidos para dar a palavra, para compartilhar a palavra. Nós temos que estar, nós fomos chamados. Eis-me aqui, Senhor. E lembre-se que talvez aquela palavra que você der para o seu vizinho, aquela palavra que você der para aquele colega de aula, aquele colega de trabalho, aquela pessoa talvez no ônibus, né? Talvez uma pessoa que você nunca viu antes, mas aquela palavra pode produzir fruto. Deus quer te usar, quer usar a sua vida. E nunca pense que Deus não está te usando. Deus está te usando. Você foi escolhido para ser usado por Deus. E a palavra que você deixar, que você declarar, usando a palavra de Deus, Deus vai recompensar, e essa palavra vai trazer muito fruto.